as lutas de hoje, todas essas rivalidades, no meu entendimento, são representações, né? A maioria dos atletas, quase na sua totalidade, estão representando ali, são artistas, né? No nosso tempo, não. No nosso tempo, a rivalidade era a rivalidade mesmo. Nós pegávamos aviões diferentes, pegávamos ônibus diferentes, ficávamos em ônibus diferentes, hotéis diferentes, a sessão de fotos era em lugares diferentes, os camarins eram em lugares opostos e as lutas foram aquelas que você viu. Sempre existia um respeito muito grande entre as equipes, um respeito que só quem realmente é um lutador de ponta, é um guerreiro ou tem uma moral elevada para entender o tipo de respeito. É um respeito no qual eu posso falar por mim, que eu sempre tive pelo Ninja, pelo Shogun, pelo Rudimar, pelo Vanderlei, pelo Rafael Cordeiro e todo o resto da equipe da Chutebox. Um respeito no qual dentro do tatame, dentro do ringue, nós queríamos comer um fígado do outro, mas fora do tatame eu olhava no olho e agradecia, dependendo da vitória ou da derrota. E na próxima luta estaríamos nos preparando para performar da mesma forma, um querendo vencer o outro, mas sempre respeitando aí não só a pessoa, mas como a figura do lutador, né? Que nós todos sabemos o que o lutador passa para poder subir no ringue. E eu tinha certeza absoluta de que os nossos adversários da Shootbox faziam exatamente o que nós fazíamos para ser campeões, então mereciam ser respeitados. Essa rivalidade foi uma coisa muito boa para o esporte. Felizmente não aconteceu nada de sério. Brigas do lado de fora, alguém se machucou de uma forma mais séria do lado de fora do ringue. As nossas desavenças que eram verdadeiras, genuínas, elas eram externadas dentro do ringue. E isso fez com que nós, lutadores, melhorássemos como atletas, melhorássemos como pessoas, melhorássemos como atletas, porque ninguém queria perder para shootbox, então a gente treinava ao dobro. Melhorássemos como pessoa, porque nós começamos a tentar nos controlar, começar a ter o controle emocional necessário de um grande campeão, né? Você viver sob a pressão absoluta, não só de ganhar uma luta, não só de performar para os diretores do Pride, né? Do presidente do Pride, para o staff do Pride, para os fãs, mas para os nossos companheiros, para nossas famílias. Perder para shootbox era uma coisa que nós não podíamos aceitar. Diante disso, nós nos esforçamos ao máximo e nos tornamos lutadores bem melhores. E, obviamente, diante desse cenário, as lutas traziam uma emoção à parte, fazendo com que todos nós, o evento, os fãs e os lutadores saíssem lucrando. A rivalidade ficou no passado, me dou bem com todos eles, não são meus melhores amigos, mas a gente tem um respeito mútuo, a gente se fala, coisas que, normal, torço pelos brasileiros, normal. Acredito que aquilo foi importante pra cacete, não só pro Pride, mas como pro MMA no modo geral, né? O MMA brasileiro, no modo geral, cresceu bastante em decorrente da nossa rivalidade saudável, às vezes nem tão saudável, mas saudável, que fez as equipes treinarem mais para não querer perder um para o outro. Então, a gente elevou o nível do MMA durante um período devido a isso, entendeu? Agora, Rusga já foi, não tem essa, já passou. Foi bom pra cacete, todo mundo gostou, o Pride principalmente, mas foi um rio que passou. Na verdade, isso virou uma coisa pessoal, porque houve uma troca de ofensas, de certa forma. E isso foi bom pro Vale Tudo, né? Pro MMA, com certeza, moveu todo esse mercado, como você falou. Concordo com tudo isso.
Mas acabou acontecendo uma coisa pessoal, claro. Quando eu lutava movido pela emoção, queria vencer a qualquer custo. Não tinha esse lance de pensar em dinheiro, de fazer por dinheiro, era pessoal, em qualquer hora, qualquer lugar, porque tinha acontecido ele tinha ultrapassado, né, a barreira dele, né, quando ele me atacou com palavras dessa forma, ele estava me ofendendo, né? Ali só tem guerreiro, só tem samurai, tem que um respeitar o outro, é como eu penso. Então, quando ele quebra essa lei do respeito, aí está sujeito a qualquer coisa. Então, o que eu queria, o que eu fiz foi defender a minha moral, meu respeito, e ele achou que estava defendendo a dele também, porque ele estava enganado em relação a tudo isso que você falou. Enfim, nós conseguimos resolver isso tudo, mas isso gerou um tempero para a época mesmo. Não era ódio, né? O meu pensamento era de justiça, já que ele me desrespeitou, então ele vai ser cobrado. Era como eu pensava. Então, não é ódio, é uma coisa que é uma energia, é um movimento. Você faz um movimento dentro de você em relação àquilo diferente, né? Mas isso tudo acabou, a gente conseguiu resolver isso conversando depois de muito tempo. Eu respeito muito a carreira dele, ele é um grande atleta, fez muito pela luta toda, né? E sobre hoje em dia a coisa mudou muito, né? Virou uma visão muito mais capitalista de luta, né? Do que uma coisa espiritual do guerreiro e tal. É claro que nem para todo mundo, mas para muita gente aquilo ali é só uma grande festa. E estão preocupados com várias coisas, menos em realmente agir como um samurai, dentro, fora do ringue. Então acho que muita coisa mudou, mas não só a luta, né? O mundo todo mudou e aquilo ali é um perfil das pessoas de hoje também. Tudo que acontece. Mas hoje em dia o esporte cresceu muito dessa forma, tem fãs no mundo inteiro e a gente tem que entender esse momento que está acontecendo. Embora o meu estilo não seja esse. Eu voltando a lutar, eu sou, como diz, old school, né? Eu entendo o que está acontecendo, mas eu prefiro agir diferente. Um treino que eu fui dar lá com outro japonês, que na verdade o japonês ele era empresariado pela nossa empresária. Ele ia lutar, pediu um treino na academia que a gente estava, ele estava fazendo a manobra, pediu um treino de chão ali comigo. Dei um rola com ele, finalizei 5 vezes. ainda brinquei, pô, o Asueli vai finalizar ele muito. Ainda brinquei. Enfim, começou aquele dia mesmo, naquele treino que eu dei com ele, a rivalidade de futebol com o BT. Mas foi bom, cara. Essa rivalidade cresceu, trouxe público pro esporte, foi bom pro esporte. Eu me lembro quando, logo depois teve aquela confusão do Arona contra o Vanderlei. Lembro que o Arona foi falar com o Vanderlei, não fala comigo não, tal, não sei o que, começou no café da manhã ali. Os dois, aquela confusão de brigar no café da manhã. Eu vi nego amarelo ali, tendo que segurar 2 monstros, né? E cada Arona forte demais. O Vanderlei também estava quadrado naquela época. Imagina se rolasse aquela briga e quebrar o Hilton até, os japoneses pequenininhos. Mas aí não brigaram, mas tinha aquela rivalidade, eu já vi também, né? Em algumas situações ali no bastidor ali, eu me lembro que o Pelé jogou uma garrafa no Zé Mário, o Zé Mário ia entrar para lutar. Eu me lembro que ele falou, bora, bate nesse velho, não sei o que e tal. E querendo dar aquela humilhada no Zé Mário, né? Eu lembro o Pelé, e o Rodrigo chorou, tomou as dores. Então tinha realmente uma rivalidade ali daquelas equipes. Não era um negócio fake, não. Mas, volto a repetir, foi até bom pro esporte. Porque essa rivalidade cresceu muito o Pride no Japão ali. Por conta vai lutar mais uma luta BTT. Eu lembro que o Diego ficava com a caderneta na mão. Uma mais pra você, uma pra mim. E agora é 33-33, 22-22, 10. Qualquer luta que rolava aqui no Brasil já tinha um marketing em cima dessa luta também. Isso foi bom. Antigamente tinha realmente uma rivalidade muito mais exagerada, né? O Japão, ele era um lugar que... Os Estados Unidos tem muitas regras, né? Depende do estado lá que você vá, pode dar um problema grande, né? Mas no Japão era uma coisa um pouco mais assim, né? Voltada pro combate real, né? Tanto que as regras eram bem diferentes. Realmente, né? O clima esquentou, né? Porque havia uma rivalidade muito grande entre BTT e shootbox, né? E hoje em dia são grandes amigos, são pessoas que, né, ajudaram, né, de alguma forma a estabelecer de forma positiva a história de cada um, né? O Vanderlei engrandeceu muito a história do Ricardo
Ricardo engrandeceu muito a história do Vanderlei, eu engrandeci muito a história do Ninja e vice-versa, aquelas coisas todas, né? Anderson Silva engrandeceu muito a história do MMA, mas naquela época a galera não se pegava, não se batia, né? E a provocação geralmente vinha dos treinadores, né? Lógico, né? O mestre Rudimar, o mestre Rafael Cordeiro, realmente, eles sempre fizeram um bom trabalho psicológico, né, na equipe. E eu ficava tentando segurar a onda do lado, né? Que era eu estava ali do lado do Ricardo, bem fechado, a gente sempre foi bem fechado. Mas o Ricardo estava com uma lesão séria na tíbia, né? Ele foi na canelada na luta anterior com o Vanderlei. E aí ele machucou, ele praticamente teve uma fratura na tíbia, né? Ele não tinha condições de combate. Foi porque é um cara que é macho, né? O cara que encarava a coisa não tão esportivamente falando como hoje em dia, né? Ele tinha a coisa da honra mesmo, aquela coisa do samurai, né? E foi pra dentro, né? E infelizmente não deu. E logo após houve uma confusão, né? Um pega-paga danado que veio a ocorrer a minha luta entre entre eu e o Ninja, né? Porque realmente eu e o Shogun a gente se estranhou, né? Um falou gracinha pro outro. E no final a pancadaria quase generalizou, né? E, só que a câmera não pegou, graças a Deus, né? Focaram mais no Shogun, acho que nas costas do Vanderlei, no alto assim. Mas estava rolando uma grande confusão, né? Ao derredor ali. Daí começou a rivalidade realmente pesada, né? Aí foi eu com o Ninja, enfim. Aí a coisa toda começou. Mas hoje em dia somos todos amigos, tenho um respeito muito grande pelo mestre Rudimar. É um cara que, pô, tem que reconhecer que é um cara nota milhão. E Rafael Cordeiro, porra, incondicionalmente, para mim, um dos melhores treinadores de todos os tempos da MMA. Você tem razão, foi uma rivalidade sadia, né? Porque era simplesmente para ver quem era a melhor equipe e tudo era no ringue, no ringue lá, na competição. E por incrível que pareça, sempre existiu um respeito fora do ringue e uma admiração também mútua das duas equipes. Eu acho que você tem razão, acho que para dar uma pimentada falta uma grande rivalidade. Acho que essa rivalidade foi muito boa para o esporte, fez com que as duas equipes se esforçassem mais, treinassem mais, tentassem se aperfeiçoar mais. Então foi um marco e hoje eu vejo que no momento assim, momentaneamente, não existe isso, né? Essa competitividade, academias, tal, para ver qual equipe, né? Foi realmente uma época importante essa competição entre a Chutebox e a Brazilian Top Team deu uma impulsionada para o esporte e também para as equipes que começaram a correr atrás e procurar assim cada vez e melhor, né? Fez com que as equipes se estimulassem, né? Para querer não perder perder luta para outra. E houve um equilíbrio muito grande nos confrontos entre a Chutebox e a BTT. Houve um confronto enorme e um equilíbrio bem grande também.